Oi, gente. Agora eu vou resolver o exercício 2 da atividade de vocês, da atividade semestral. Esse exercício, ele comenta a respeito do molho de tomate. O molho de tomate é um alimento relativamente ácido, com pH 4. E ele comenta que as famílias brasileiras, elas adicionam açúcar ao molho de tomate, para que esse molho de tomate tenha sua acidez diminuída ou neutralizada. Mas será que isso é efetivo? Primeiramente, se a gente lembrar do que é um ácido, do que é uma base, a gente vai poder refletir sobre se o açúcar pode desempenhar a função de neutralizante. Quando a gente fala de ácidos, os ácidos são representados por espécies que liberam íon H+ em solução aquosa, enquanto bases são espécies que liberam íons OH-, em solução aquosa. Se a gente tem um molho de tomate com pH 4, o que significa pH 4? A gente tem aqui a escala, e essa escala de pH vai de 0 a 14. Inclusive, tem que corrigir aqui. 14. Então, essa variação de pH de 0 a 14 é a escala que a gente tem. Quando o pH é igual a 7, significa que a solução é neutra. Se o pH é abaixo de 7, ela é ácida. Se o pH é acima de 7, ela é básica. Então, nosso molho de tomate, ele é levemente ácido, ele é pH 4. Então, ele tem muito H+. Então, ácido é H+, certo? Então, eu precisaria de uma base, de OH- para neutralizar esse H+ e formar água. Então, H+, mas o H- forma água. Então, isso é a neutralização. Porém, a sacarose, o açúcar de cozinha, não tem essa propriedade de gerar íons OH-, porque ele não é uma base inorgânica, ela não é uma base de arrênios. Ela é um açúcar, é um composto orgânico, certo? Existem bases orgânicas, tudo bem, mas o açúcar não é uma delas. Então, nesse caso, o açúcar não poderia desempenhar a função. Então, ele é pouco efetivo para poder neutralizar o ácido do molho de tomate. E, além disso, eu te dou algumas opções, de outras substâncias que poderiam ser efetivas para neutralizar a acidez do molho de tomate. Entre elas, a gente tem o ácido carbônico, na alternativa E, que a gente já pode excluir porque ele é um ácido. Então, se ele é ácido, ele fornece mais H+. Então, não faria sentido eu colocar mais ácido se eu quero diminuir a acidez, certo? Lembrando que, quanto menor o pH, mais ácido a solução, certo? Mas a gente pode analisar, por exemplo, os dois sais que a gente colocou, o bicarbonato de sódio e o cloreto de amônio. Os sais, alguns sais, aqueles que são formados pela neutralização de um ácido forte com uma base fraca ou de uma base forte com um ácido fraco, podem ser hidrolisados. O que é isso? É uma reação que um dos íons, o sal, vai ter com a água, certo? Então, por exemplo, no caso do bicarbonato de sódio, a gente tem que ele é formado pela neutralização do ácido carbônico, que é fraco, com uma base forte, que é o hidróxido de sódio. Então, nesse caso, quando a base é forte e o ácido é fraco, o ânion vai ser hidrolisado, certo? Então, o íon bicarbonato, que é o ânion do sal, vai reagir com a água e formar ácido carbônico e OH-. Opa! OH-, certo? Não é que a gente precisa para neutralizar a acidez? Então, o bicarbonato poderia ser utilizado. E por que não o cloreto de amônio? Porque o cloreto de amônio ele provém do hidróxido de amônio e do HCl. Então, o hidróxido de amônio é fraco e o HCl é forte. E quando a gente tem um par de base fraca com ácido forte, o cátion do sal vai ser hidrolisado, certo? Então, o íon amônio reage com a água para formar hidróxido de amônio e H+. Então, ele aumentaria a acidez.